como que eu faço de volta aqui? Isso. Aqui. Então, nós temos a configuração anatômica. Isso aqui não é uma malformação, é só um problema no posicionamento do corpo uterino, tá? Ele pode estar mais deslocado posteriormente, tá? Então, você pode ter primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tá? O normal é ele ser aqui anteriorizado, tá? O que vai acontecer? Você pode ter dificuldade na hora de fazer o exame especular, tá? Por isso que na hora que você faz o exame especular, você coloca o espéculo, abre o espéculo, muitas vezes você não vê o colo uterino, então aí você tem que posicionar melhor o espéculo, movimentar o espéculo, para você poder achar esse colo que está muito posterior, tá? Mas não é uma malformação congênita. Isso aqui é uma variação da localização do corpo uterino, tá? Você vê que tem, ó, o normal é o pontilhado, tá? Ele pode estar totalmente para trás, olha, tá? Ou muito para frente também, muito anteriorizado. Marcela, Alguém quer falar? esse é o útero invertido que eles falam? Eu não sei te dizer se é útero invertido, né? O nome correto seria aqui retroversão, quando ele vai para o posterior, tá? E anteflexão, né? O nome útero invertido, eu acho que pode ser para qualquer um desses, né? Talvez mais para o retroversão, tá? Que Entendi. pode ser chamado de útero invertido, Tá. tá? Obrigada. Mas assim, isso para você ver que às vezes você precisa movimentar o espéculo para você poder achar o colo uterino para fazer a coleta do preventivo, né? Deslocamentos e prolapsos. Deslocamentos e prolapsos são bastante comuns, tá? O que é prolapso? Prolapso é o deslocamento de uma estrutura, tá? No sentido superior para inferior, tá? Então, você tem um deslocamento para baixo de alguma estrutura. Você pode ter prolapso de qualquer dessas três estruturas: prolapso de útero, prolapso de bexiga, prolapso de reto, tá? Então, a gente chama de leve descenso quando só deslocou levemente, tá? O útero. Agora, você pode ter deslocamentos mais pronunciados, ao ponto de a cervix ou o colo uterino ficar exteriorizado, completamente exteriorizado, tá? Os prolapsos, você pode ter prolapso devido a várias situações, né? Multiparidade, tá? Falta, atualmente, nós temos o que a gente chama de fisioterapia ginecológica, que faz uma série de exercícios musculares no sentido de fazer a prevenção do prolapso, do deslocamento, tá? Porque é uma situação muito ruim, muito desagradável para a mulher. Se for prolapso de bexiga, também é ruim, tá? Porque você pode ter incontinência urinária, de reto também é muito ruim, a retocele, né? Que é o deslocamento do reto, tá? Então, e muitas vezes, quando você tem, por exemplo, isso aqui é uma grande retocele, um grande prolapso, tá? De reto. Ele vai atrapalhar, inclusive, no exame do colo uterino, tá? Então, muitas mulheres acabam por ter essa prevenção do colo uterino prejudicada devido a
tanto retocele como cistocele, como bexiga, muito pronunciado, deslocamento muito, prolapso muito grande de bexiga, olha, dificulta você examinar o colo do útero, tá? Então, a correção é cirúrgica, tá? Você tem que fazer a cirurgia e vale muito a pena fazer a cirurgia porque dá uma outra qualidade de vida para a mulher, né? As mulheres com prolapsos de qualquer uma dessas estruturas têm uma qualidade de vida muito ruim, tá? Bastante comum, tá? Não é incomum, não, tá bom? Vocês vão encontrar bastante esses prolapsos, tá? Bom, aqui nós temos corpo uterino, colo uterino, manguito vaginal, ovário de um lado, ovário de outro, trompa, tá? Útero e anexos normais numa mulher em idade fértil, tá? Adenomiose e endometriose. O que é endometriose? É a presença de tecido endometrial, tanto glandular como estroma, tá? Em locais fora da cavidade uterina, certo? Então, quando eu encontro endométrio fora da cavidade uterina, eu chamo de endometriose. Quando eu tenho endométrio, tecido endometrial no meio do miométrio, eu tenho adenomiose. Então, é só uma questão de nomenclatura, tá? Mas o princípio é o mesmo, tudo é igual. Só que adenomiose é uma endometriose no miométrio, ainda restrito ao útero. E endometriose é endometriose mesmo à distância, em locais distantes da cavidade uterina. Nós vamos ter endometriose em muitos locais, muitos locais. Existe uma certa preferência pela linha média, tá? Mas aqui, olha, você pode ter aqui nessa área entre o intestino grosso e o útero, tá? Inclusive em mucosa de intestino, eu já vi biópsia de lesões, entre aspas, de cólon, né? Que na verdade era endometriose, tá? Não era nenhum problema no cólon, era endometriose. Então, pode acontecer. Nós temos, olha, em toda a parte vaginal, fundo de saco, a gente pode encontrar endometriose, parede vulvar, nós podemos encontrar endometriose, e ele vai sempre aparecer como uma área, assim, violácea, né? Devido ao sangramento, tá? Aqui, por exemplo, nós podemos ter endometriose num ovário, tá? Podemos ter endometriose em toda a parede muscular da linha média aqui do abdômen, toda a linha média do abdômen, tá? Olha, pode ter endometriose em absolutamente vários locais, tá? Bom, endometriose é a presença de tecido endometrial fora do endométrio, em qualquer lugar. Qual que é o problema? O problema é que este endométrio aqui, olha, que está, por exemplo, nessa parede abdominal, ele responde aos altos e baixos dos hormônios igualmente,
certo? Então, na época da primeira fase do ciclo, esse endométrio aqui vai proliferar, na segunda parte do ciclo ele vai ficar secretor e depois ele vai necrosar. Então, ele atua, esse endométrio aqui dessa parede abdominal, da mesma forma que o endométrio aqui da cavidade uterina. Ele responde às variações dos hormônios da mesma forma. Então, você pensa aqui que cada vez que esse foco de endometriose, entre aspas, menstruar, sangrar, necrosar, vai ter um processo inflamatório em volta dele, certo? Vai ter que vir macrófagos, linfócitos. Então, vai formando um processo inflamatório crônico em volta desse tecido endometrial e vai levando à fibrose, certo? Ou seja, no local onde tem a endometriose, você vai ter processo inflamatório crônico e vai ter fibrose. Variados graus de fibrose. Conforme o local, essa fibrose pode atrapalhar muito, certo? Até aqui foi? Sim. Foi, Marcinha. Então, aqui nós temos a adenomiose, mas eu sei por que é adenomiose, porque aqui nós temos o miométrio, tá? Miométrio, e você tem as glândulas e o estroma do endométrio. Percebe que é o endométrio completo, com a parte epitelial glandular e a parte do estroma, certo? No meio do miométrio, então, adenomiose, tá? Aqui de novo, as glândulas, tá? E aí, variados graus de processo inflamatório. Todos esses roxinhos aqui, essas bolinhas, entre aspas, roxas, são células inflamatórias, tá? Aqui é o miométrio, tá bom? Então, se eu vejo glândula e estroma endometrial típicos no meio do miométrio, adenomiose, certo? Aqui nós temos um detalhe que depois nós vamos ver um pouquinho lá na próxima aula, quando a gente for ver ovários. No ovário, a endometriose pode cursar com o que a gente chama de cisto endometriótico. Quer dizer, desculpe, não só no ovário, tá? Em qualquer lugar ela pode cursar como um cisto, mas no ovário isso é bem nítido. Então, fica uma cavidade grande, repleta de sangue, tá? E essa cavidade repleta de sangue no ovário, esse cisto, pode romper. Se romper, é cirurgia de emergência, tá? Porque cai coágulos na cavidade, e aí você tem uma situação de emergência, tá? Então, o cisto endometriótico. Lá na próxima aula, quando a gente for ver todos os cistos ovarianos, a gente vai voltar no cisto endometriótico, tá bom? Até aqui foi endometriose? Bom, vocês viram na tutoria a sintomatologia, né? Qual que é a sintomatologia da endometriose? Quem pode me falar? É a menorreia, né? E caracterizada como antes da menstruação e que continua após alguns dias por conta da proliferação do endométrio, né? Então, aqui a endometriose, assim, eu acho que o que mais caracteriza é a dismenorreia, a cólica, a dor. Isso, eu falei amenorreia, dismenorreia. Você falou amenorreia. Isso. A dismenorreia, né? Então, é causa de dor pélvica, adenomiose, né? É lógico que esse útero aqui pode aumentar muito de tamanho também, por conta de toda essa fibrose,
né? E aí a paciente vai ter sensação de peso, tá? Mas o que mais caracteriza é realmente a dor, tá? No ovário, mas se você tiver endometriose em trompas, em ovário, você pode ter um quadro de infertilidade, certo? Você pode ter dificuldade na fecundação se você tiver endometriose, por exemplo, na trompa, porque vai fazendo processo inflamatório, fibrose, faz obstrução da trompa, certo? E a paciente pode ter grandes dificuldades na fecundação, tá? Nos outros locais, vai depender do local onde está a endometriose. Ela pode sentir dor, tá? Tudo mais. Eu sempre conto que eu tinha uma amiga na adolescência. Tinha uma amiga que depois eu fiquei sabendo, né? Que ela tinha endometriose na fossa nasal, no nariz. Então, era muito interessante, porque quando ela menstruava, ela tinha epistaxe. Então, muitas vezes ela falava para mim: ai, Márcia, eu vou menstruar, porque tá saindo sangue pelo meu nariz. Então, ela já sabia que ela ia menstruar, porque ela tinha epistaxe. Então, você pode ter, ó, em toda a linha média, tá? Tem aqui, foi? Bom, aqui nós vamos ter agora, assim, nós temos que diferenciar três patologias que são muito próximas, tá? Que é o pólipo endometrial, a hiperplasia endometrial e o adenocarcinoma de endométrio, tá? Então, pólipo, vocês lembram o que é um pólipo, né? Ele é uma proliferação glandular, mas ele é localizado, tá? Ele pode ser um pólipo pediculado, quando ele tem esse pescocinho aqui, que vamos dizer assim, entre aspas, pendura ele na cavidade uterina, ou ele pode ser céssio, uma base mais larga. Mas, de qualquer forma, o pólipo é uma proliferação glandular localizada. E as glândulas são típicas, tá? Então, você tem complexidade e aglomeração de glândulas mínima, ausência de atipias, tá? O revestimento é uma camada só de células, tem estroma abundante entre as glândulas, tá? E tem uma leve porcentagem de 1% que pode progredir para adenocarcinoma, certo? Então, pólipos, não é interessante de maneira nenhuma você deixar um pólipo na cavidade uterina, certo? O ideal é que você faça a exerese desse pólipo. Muito embora a grande maioria não vai evoluir para adenocarcinoma, mas 1% já você vai pensar em retirar esse pólipo, tá? Por uma esterectomia mesmo, esteroscopia. Você coloca o endoscópio aqui pelo canal e retira o pólipo, tá? Por endoscopia. Então, é uma proliferação glandular mais localizada e as glândulas são típicas, tá? Não tem nenhuma atipia, certo? A hiperplasia já é uma proliferação glandular difusa. Todo o endométrio está aumentado, como se ele tivesse muito espessado, como se ele tivesse muito proliferativo, tá? A hiperplasia, a gente tem que avaliar,
bem essa hiperplasia. Se essa hiperplasia é um problema local, é uma patologia do útero, do corpo uterino, ou se essa hiperplasia é causada por um aumento de estrógeno, e esse aumento de estrógeno tem várias causas, né? Uma causa é um tumor de ovário, certo? Eu posso ter um tumor de ovário que esteja produzindo grandes quantidades de estrógeno, e esse estrógeno vem aqui no corpo uterino, manda este endométrio proliferar exageradamente, e aí você faz uma hiperplasia. Vocês lembram daquele maravilhoso módulo? Hiperplasia é um aumento do órgão às custas de aumento do número de células, certo? Então, existe uma proliferação celular aqui, uma proliferação de glândulas. Em geral, essa proliferação de glândulas é de glândulas típicas, sem atipias, tá? Você percebe que, embora tenha muita glândula, ainda tem estroma entre as glândulas, tá? Então, a histologia seria como se fosse um endométrio proliferativo exagerado, tá? Exageradamente proliferativo, tá? E sempre lembrando, é difuso, tá? Pólipo é uma proliferação glandular localizada. Histologicamente, às vezes, eu recebo uma biópsia, se eu não recebo informação clínica do ultrassom e ou do próprio ginecologista, eu posso ter dificuldade de diagnosticar, fazer o diagnóstico diferencial entre pólipo e hiperplasia, porque eu vou receber pequenos fragmentos, não vou saber se é localizado ou difuso, eu posso ter dificuldade. O quadro histológico é muito semelhante, tá? Do pólipo para hiperplasia. É uma proliferação de glândulas típicas, certo? Agora, existe uma variedade de às vezes, desculpe, às vezes as glândulas ficam císticas, olha, bem dilatadas, tá? Na hiperplasia. Aí a gente coloca hiperplasia glandular cística, mas é a mesma patologia, tá? A gente só coloca cística só para lembrar que as glândulas estão bem dilatadas, tá? Mas nós temos uma variedade de hiperplasias que cursam com discreto grau de atipias celulares, tá? Então, algumas vezes você pode encontrar o diagnóstico de hiperplasia atípica. Esse é um diagnóstico que, teoricamente, se você considerar o conceito de patologia geral, é um diagnóstico que não existe, porque se é hiperplasia, não tem atipia, tá? Mas, na prática, às vezes você tem um caso de hiperplasia muito florido, muito complexo, e com algum grau de atipia. Ele não preenche todos os critérios de malignidade, mas as células têm discretas atipias. E aí a gente solta o diagnóstico de hiperplasia glandular atípica, certo? E o adenocarcinoma, aí sim, esse já é nosso conhecido, né? Você percebe que tem essa massa de células aqui, percebe que ela não tem delimitação, tá? Ela não é bem delimitada, ela tem um aspecto friável, tem áreas de hemorragia,
tá? Então, macroscopicamente, eu falo que essa lesão é... Assim, vamos ser rigorosos, vamos ser acadêmicos. Se eu estou na macroscopia, eu vou dizer que essa lesão é provavelmente maligna, certo? Porque não tem delimitação, tá? É uma massa de células, tem áreas de necrose e hemorragia, certo? Olha a diferença entre esta lesão e a hiperplasia. Tá? Ó, como ela fica restrita à cavidade do endométrio, tá? Então, eu vou pegar esse material, fazer uma lâmina, eu vou ver aí, como vocês se lembram muito bem daquele glorioso módulo de proliferação celular, aí eu vou ver uma proliferação de células com todos os comemorativos de malignidade, certo? Infiltrativa, alto grau de pleomorfismo, muitas mitoses, atipias, quase nada de estroma, percebe? Olha a diferença da proliferação neoplásica para a proliferação hiperplásica. Olha como na hiperplasia você tem maior número de glândulas, sim, mas você também tem estroma envolvendo, certo? Aqui na neoplasia, você quase não tem estroma. As glândulas estão, como a gente fala, back to back, uma do lado da outra, com sinais claros de atipias celulares. Então, células malignas formando glândulas, eu vou chamar de adenocarcinoma, certo? Aqui de novo, tá? Então, um adenocarcinoma vai ser uma proliferação de células epiteliais, glandulares, atípicas, que estão infiltrando, formando massas que estão infiltrando, tá? Eu sei que é um adeno, por quê? Porque está formando glândula. Então, ele é um adenocarcinoma, certo? Tanto pólipos como hiperplasias, como adenocarcinoma, vão ser causas de hemorragia. São causas de hemorragia transvaginal, certo? Qualquer um pólipo ou uma hiperplasia ou um adenocarcinoma são causas de hemorragia, vão cursar com hemorragia transvaginal. Aí, no adenocarcinoma, eles viram que tinha uma leve diferença de comportamento dos adenocarcinomas. Eles pegaram todos os adenocarcinomas e foram estudando, eles perceberam que tinha uma certa diferença de comportamento. E aí eles classificaram tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, ele aparece em pacientes de 55 a 65 anos, mais jovens. Ele está associado, tem uma associação muito grande com obesidade, hipertensão, diabetes e está relacionado com aumento de estrogênio, certo? Esse adenocarcinoma do tipo 1, ele tem um comportamento mais indolente, que a gente fala. Ou seja, ele não é tão infiltrativo, ele não é tão agressivo, certo? E a morfologia dele, a gente fala que é endometrioide, por quê? Porque é muito parecido com o endométrio mesmo, com o endométrio proliferativo. São esses aqui, tá? Bem parecido com o endométrio, tá? Então, é o endometrioide. O tipo 2 é um adenocarcinoma que aparece mais tarde, em pacientes mais idosas, de 65 a 75 anos. Ele está associado ao biotipo magro,
e ao endométrio atrófico. Então, são tumores que aparecem na menopausa, tá? Eles têm um comportamento mais agressivo. E a morfologia, a gente fala que são células serosas. Não, é uma célula que ela tem um citoplasma róseo, ela é mais cúbica, tá? Não é tão não é colunar como o endometrioide. É uma célula mais baixinha, uma célula cúbica com citoplasma mais róseo, tá? Então, existem esses dois tipos de adenocarcinoma de endométrio. Um está muito relacionado com estrogênio e outro está relacionado com a falta de estrogênio, tá? Até aqui foi? Me deem um feedback. Marcinha, no tipo 1 é o aumento do estrogênio, né? E o tipo 2 é a falta dele. O tipo 1, ele está relacionado assim com estrogênio. Então, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, com aquelas reposições hormonais que são meio... que a paciente toma remédio meio assim... Como que a gente fala? Às vezes a paciente... a amiga está tomando um hormônio e está se dando bem, ela toma um hormônio meio sem indicação, sem controle, né? Toda reposição hormonal você tem que fazer com controle, né, com indicação médica, né? Você vai fazer todos os exames, a ver se não tem contraindicação, né? Porque às vezes a paciente toma errado os medicamentos e aí acaba fazendo um exagero na estrogenoterapia, que esse exagero da estrogenoterapia pode levar inicialmente só a uma hiperplasia, certo? Aí, mas às vezes persistindo pode levar a um adenocarcinoma, tá? Então, o adenocarcinoma tipo 1, ele é muito parecido com o endométrio proliferativo atípico, certo? E o tipo 2, ele já está relacionado mais àquelas pacientes que já estão na menopausa há mais tempo, já estão com endométrio atrófico. Esse é mais agressivo, certo? Até aqui foi? Foi sim, Marcinha, pode continuar. Posso continuar? Tá. Nós temos os leiomiomas, os tumores de linhagem mesenquimal, tá? Leiomio, vocês lembram que significa músculo liso, né? Músculo liso. Oma significa benigno, né? Então, leiomiomas são tumores benignos, de linhagem mesenquimal, do tipo músculo liso. É lógico que eles estão relacionados ao miométrio, certo? Eles aparecem no miométrio, tá? Leiomiomas, eles são tumores benignos, então são bem delimitados, encapsulados, tá? Brancacentos, formam esses feixes, certo? E, assim, consistência bem firme. Eles são muito bem delimitados por cápsula de tecido conjuntivo. O leiomioma, ele tem localizações, tá? Por exemplo, aqui ele está bem dentro do miométrio, né? Isso aqui é a parede do miométrio. Percebe que ele está bem dentro do miométrio? Então, a gente chama de leiomioma intramural, certo? Este outro aqui, olha, ele está... assim, vamos dizer, ele está fazendo uma saliência para fora do corpo uterino. Ele está fazendo uma saliência para ser... Ele está ainda dentro do corpo uterino, mas ele cresceu e está expandindo para fora.
aí a gente chama de subseroso, tá? Esse outro aqui, olha, desculpe, olha, ele está intramural, começou intramural, mas ele foi crescendo para dentro da cavidade intrauterina. Então, a gente chama esse leiomioma de submucoso. Então, intramural, 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 subseroso, subseroso e submucoso. Às vezes, o submucoso cresce de uma forma pediculada. Olha, para dentro da cavidade intrauterina, certo? Quando o médico faz um ultrassom, por exemplo, ele olha, pode ser um pólipo, certo? Mas pode ser também um leiomioma pediculado, que está crescendo para dentro da cavidade intrauterina. Nós temos esse outro aqui, olha, que ele é pediculado e cresceu para fora da cavidade uterina. Percebe? Ele é um subseroso pediculado e cresceu para fora da cavidade intrauterina. Este aqui, olha, por exemplo, é um submucoso pediculado que exteriorizou-se para fora. Ele foi para fora do canal, ele foi para dentro da vagina, tá? Aqui. A gente chama de leiomioma parido, porque, olha, desceu pelo canal endocervical e exteriorizou-se aqui na vagina. Então, a gente tem várias formas, tá? Desculpe aqui um pouquinho só. Aqui, qual que é o grande perigo desse aqui, olha? Ele fazer torção desse pedículo e necrosar, tá? Esse outro aqui também, ele pode fazer torção do pedículo e necrosar, tá? O pediculado tem esse problema, pode ter essa consequência de torcer o pedículo, necrosar, e aí fica meio complicado, porque aí fica até difícil você fazer diagnóstico diferencial, tá? Com um maligno. Nós temos leimiomas imensos, muito grandes, eles podem dar a paciente com leiomioma, ela pode ter problema na implantação da placenta. Se o leiomioma for submucoso ou pediculado, dentro da cavidade, a paciente vai ter dificuldade de implantar uma placenta e pode até ter dificuldade de levar adiante uma gestação, tá? O leiomioma pode ser único, pode ser múltiplo, tá? De uma forma geral, ele não vai dar sintomas, mas se ele for imenso, por exemplo, como é esse caso aqui, ele vai dar sensação de peso, pode dar dor em peso na pelvis, tá? Porque mais por causa do tamanho dele, né, do volume desse leiomioma. Mas, em geral, não vai ter sintomas, tá? Um leiomioma, assim, pediculado intracavitário, ou às vezes submucoso, pode, às vezes, dar algum episódio de hemorragia, tá? Mas não é comum. O comum é ele ser assintomático, tá? E regredir com o tempo. Depois que ela sai da fase hormonal, ele pode regredir, tá? Mas, às vezes, se ele for múltiplos, se ele for volumoso, o cirurgião pode fazer a opção da cirurgia, da esterectomia, tá? Aqui, por exemplo, você tem vários leimiomas, esse aqui é submucoso, tá? Esse aqui é subseroso, tem um pequenininho aqui, tá? Oi.
Você tinha dito que dá para fazer esterectomia, mas não tem como tirar o leiomioma isolado? Então, hoje em dia, por exemplo, se ele for submucoso, por exemplo, você pode retirar via esteroscopia. Você coloca o endoscópio aqui, da mesma forma que você tira um pólipo, você pode tirar o leiomioma. Se ele for subseroso, pediculado, não dá. Certo? Às vezes, você pode fazer, por exemplo, hoje, a videolaparoscopia está muito avançada, né? Então, muitas vezes, você pode tirar por videolaparoscopia, tá? Como ele é simples, ele é bem delimitado, não é difícil você tirar. Certo? Só o leiomioma. Mas tudo isso vai depender de várias coisas, né? Vai depender da quantidade de tumores que ela tem, do tamanho dele. Às vezes, convém fazer a esterectomia, tá? Aí o ginecologista vai avaliar, né, a situação. Existe videolaparoscopia para a retirada de leiomioma? Tem. Tá? Dependendo, se ele for bem submucoso aqui, olha, pum, tira fácil, tá? Mas nem sempre. Se ele for intramural, nem sempre dá para tirar por videolaparoscopia. Vai depender da localização dele, do tamanho e da situação da paciente também, né? Da situação da paciente, vamos dizer assim, do risco cirúrgico da paciente. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então tá, prof. Obrigada. Microscopicamente, olha, percebe quando eu falava para vocês em tumor benigno, tá? Olha aqui, olha, é muito parecido com o miométrio normal, tá? Só que é um tumor, é uma proliferação de células, tá? Mas ele tem quase nada de atipia, é bem delimitado, tá? Se você olhar aqui, é muito parecido, tá? Essa área aqui, que é o tumor, com essa área aqui, que é o miométrio normal. Por quê? Porque ele é bem diferenciado, discreto grau de atipia, não infiltra, bem delimitado, todos aqueles comemorativos de benignidade. Vocês estão lembrando daquele módulo? Hein? Sim. Sim! Não dá para esquecer aquele módulo, tá? Vocês vão conviver com eles pro resto da vida de vocês. Nós temos uma situação que a gente chama o patologista chama de hemorragia disfuncional. Hemorragia disfuncional, a paciente tem hemorragia, tudo, e aí você faz a biópsia e a gente não encontra nenhuma patologia que justifique essa hemorragia, certo? Você não encontra hiperplasia, você não encontra pólipo, você não encontra uma hemorragia, desculpe, você não encontra a causa orgânica da hemorragia. Então, hemorragia disfuncional pode ser ciclo anovulatório, pode ser puberdade precoce, pode ser fase lútea inadequada, pode ser reposição hormonal inadequada, pode ser até atrofia endometrial. Tudo isso pode levar a um quadro de hemorragia disfuncional. Certo? Vocês conseguiram fazer alguma correlação com o que vocês viram na tutoria? Ou não viram nada disso ainda na tutoria? Alguém me dê um feedback. Deu para associar. Eu, pelo menos, não vi nada. Oi? Deu para associar, sim, algumas coisas a gente já viu. Algumas coisas vocês já viram na tutoria, né? Agora, lá na frente, vocês mais vão... para correlacionar.
É que agora vocês devem estar também no parto, né? Isso, vai No entrar parto. agora. Mas vai ter um problema que vai falar sobre hemorragias, né? E aí você vai ter que pegar todas essas coisas, porque uma hemorragia pode ser qualquer uma dessas causas que a gente falou aqui, mas pode ser causas obstétricas, né? Então, acho que alguém tem alguma dúvida desses slides que eu passei para vocês? Acho que deu para entender bem, assim. Deu? Marcinha, Oi. você falou das malformações, o septo vaginal, quando tem 2 colos, 2 úteros, né? Isso é cirúrgico? Tem como arrumar? Então, muitas não, né? Acho que não tem cirúrgico. Eu não. Aí seria melhor a gente perguntar para Luciene, que é a coordenadora, né? Que ela tem mais prática assim da parte de tratamento, né? Mas acho que não tem muito tratamento, não. Por exemplo, a ausência de vagina. Tem, eu até lembro que eu vi uma cirurgia que a Alessandra fez de reconstituição, mas na verdade não era bem ausência de vagina. A criancinha tinha uma cloaca, tá? Que também pode acontecer. Um canal só para tudo, tá? E aí ela fez a cirurgia para reconstituição. Então, eu não vou saber te responder se tem cirurgia. Por exemplo, septo vaginal. Eu acho que não é difícil fazer uma cirurgia para retirada do septo vaginal, tá? Mas, por exemplo, se for 2 úteros, você pode fazer talvez uma cirurgia para tirar a esterectomia, tirar essa parte, exerese dessa parte, e deixar ela só com hemiútero. Talvez fique até mais fácil para ela fecundar, né? Mas, de qualquer forma, eu acho meio complicado. Eu acho que não tem cirurgia para uma situação dessa aqui, por exemplo. Né? Septo. Aqui, talvez você seja mais fácil você retirar se o septo for pequeno, né? Talvez seja mais simples você fazer retirada. Mas se for esse septo completo aqui, né? Ou assim, eu não tenho experiência com cirurgia, assim, parte de tratamento, tá? Você teria que ver mesmo com a Luciene, tá? Tá Quem bom, que obrigada. perguntou? Quem que tinha perguntado? Eu, Camila. Camila. Tá, Camila? Aí seria bom você perguntar para a Luciene, aí na próxima aula você me traz um retorno, tá? Beleza. Beleza? Tá jóia. Alguém mais aqui? Hoje foi. Eu diminuí essa aula, mas aí agora eu achei que diminuí muito, né? Os prolapsos, todos têm cirurgia, tá? Para prolapsos, para decência, tudo isso aqui. Todos os prolapsos têm cirurgia, tá? Agora, para as malformações, não sei. Certinho? De novo, lembrar, tomar cuidado com a hiperplasia endometrial, sempre investigar para descartar um câncer, um tumor de ovário, levando a um aumento de estrogênio, levando à hiperplasia. Sempre tem que fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Sempre tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Se não tem um tumor de ovário, ou às vezes até de hipófise, tá? Certinho?
que sim, Marcinha. Dara. Tudo bem? Foi muito boa a aula. Deu para entender direitinho? Assim, a gente o interesse não é, como que a gente fala, esgotar o assunto, tá? Porque, na verdade, vocês estão ainda no quarto semestre, teoricamente no segundo ano, né? O nosso objetivo é introduzir algumas patologias, as mais prevalentes, tá? Aí, lá no quinto, sexto ano, quando você fizer a parte de estágio de GO, tudo, aí você vai aprofundar nas patologias, né? O nosso objetivo aqui seria fazer uma introdução nas patologias mais prevalentes, tanto obstétricas quanto de corpo uterino, quanto de ovário, que vai ser a próxima aula, mas no sentido, assim, da gente não ficar repetindo muito histologia, né? Senão fica um pouco sem graça, né? Eu vou desligar aqui agora a gravação.